Falando sobre a eleição americana, direto para o estúdio de vidro da redação da Jovem Pan, Thiago Muniz. Bom dia, Muniz. Bom dia, Thiago Berrache. Bom dia a todos. Eu falo do estúdio Blindex, diretamente da redação da Jovem Pan, trazendo um destaque do noticiário internacional. Aliás, o principal destaque do noticiário internacional hoje é o resultado das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Nós tivemos, na noite de ontem, votações para renovar toda a Câmara de Representantes, equivalente à Câmara dos Deputados. As eleições lá para a Câmara são de 2 em 2 anos, e também foi renovado 1/3 do Senado. Lá os senadores têm mandatos de 6 anos. E os resultados apontam que os democratas devem assumir o comando da Câmara, mas os republicanos mantêm o controle do Senado depois dos votos apurados. O resultado caracteriza uma derrota do presidente Donald Trump. Com a Câmara conduzida pela oposição, o chefe do executivo vai ficar mais vulnerável a investigações e outros procedimentos. Como eu disse, a apuração ainda está em andamento, mas os democratas devem ganhar 26 cadeiras na Câmara, de acordo com as projeções mais recentes, e os republicanos ganharam 2 posições no Senado. A disputa de ontem foi marcada por um alto comparecimento dos eleitores. É importante lembrar que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Essas eleições de meio de mandatos, conhecidas também como midterms, elas são vistas muito como um termômetro da popularidade do próprio presidente que está no cargo, porque ela acontece justamente 2 anos depois que ele assumiu o cargo. Então, se por um lado não houve a chamada onda azul com uma vitória muito expressiva dos democratas, os democratas sim devem capturar o controle da Câmara, mas os republicanos mantêm uma importante posição controlando o Senado. Da redação da Rádio Jovem Pan, nós voltamos aos estúdios principais do Jornal da Manhã. Tchau. Até já, Thiago. Professor Vila, o que representa, claro, a eleição ainda está em aberto, mas a configuração vai sendo feita, né? Só lembrar que o mandato, lá são 2 senadores por estado, só fazer uma comparação conosco aqui, né? Com o Brasil, são 2 senadores por estado, são 50 estados, são 100 senadores. O Brasil também já teve 2 senadores, né? Em certo momento, no início da República foram 3, foram alterando. Nós tivemos várias constituições da República, 1891, 1934, 37, 46, 67, a emenda de 69 e a Constituição de 88, né? Então foi variando ao longo da história tal. O número de representantes, no nosso caso são 3, nos Estados Unidos 2, e os estados também variam. Tem estados que os deputados, né, no nosso caso 4 anos, mas também alguns estados são 2, outros são 4, porque os Estados Unidos efetivamente é uma federação, né? É diferente do Brasil, que se diz uma república federativa, mas não é uma república federativa, inclusive porque historicamente não há razão de ter uma república federativa no Brasil. Nos Estados Unidos sim, no Brasil não, porque no Brasil nós somos marcados sempre pelo poder central, pelo poder centralizado, enquanto o inverso ocorreu nos Estados Unidos desde a sua formação lá em 1776, quando as 13 colônias inglesas da América do Norte se formaram nos Estados Unidos da América. Vale lembrar que o Brasil só copiou dos Estados Unidos efetivamente a denominação. Até 1967, o nome oficial do Brasil qual era? Estados Unidos do Brasil, né? Vinha aí, até na nota de dinheiro, vinha. Se a gente, quem coleciona aí notas, moedas, tal, vai encontrar essa denominação. Depois que houve alteração e aí depois consagrou-se a denominação chamada República Federativa do Brasil, mas o Brasil não é uma federação. Vale destacar, e para concluir, que eu também não acho ruim que não seja uma federação, por razões históricas. A nossa formação difere dos Estados Unidos. Agora, voltando e concluindo sobre a eleição norte-americana, é mais ou menos o quadro que já tinha sido dito. Os republicanos devem, ainda a apuração não foi concluída, né, toda, manter a sua maioria no Senado, mas na Câmara dos Representantes os democratas. Nós temos inclusive uma nota aí, o glorioso, não sei se já o Johnny Perigoso já colocou a República dos Estados Unidos do Brasil, uma singela homenagem a Getúlio Vargas tal, né? Mas essa era a denominação do Brasil. O México, por exemplo, continua Estados Unidos mexicanos e etc. Vários países da América Latina copiaram a denominação norte-americana, mas a federação na América Latina, em todos os países, foi um desastre, em todos. Quem está pilotando a imagem é o nosso Natan hoje. Grande Natan, então parabéns aí. Ele colocou na imagem, quem não está nos assistindo, uma imagem de uma nota antiga que tem a imagem de Getúlio Vargas. De Getúlio Vargas, e em cima a República dos Estados Unidos do Brasil, uma nota de 10 cruzeiros. O pior é que eu manuseei essa nota, viu? Isso que é pior.